Patrimônio da Humanidade. Uma das maiores e mais antigas concentrações de sítios pré-históricos das Américas. Estamos na região sudeste do Piauí, no Parque Nacional Serra da Capivara, localizado em uma região de fronteira entre a bacia sedimentar Maranhão-Piauí e a depressão periférica do Rio São Francisco. A unidade de preservação é dona de paisagens exuberantes e guarda vestígios da presença do homem há milhares de anos, com datações que, segundo pesquisadores, são as mais antigas conhecidas no continente americano. O Parque Nacional foi criado em 1979 e é subordinado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Em 1991, devido à sua importância, foi declarado pela Organização das Nações Unidas pela Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, Patrimônio Cultural da Humanidade. Toda a sua extensão fica em 4 municípios: São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, Brejo do Piauí e João Costa, possuindo uma área de aproximadamente 130 mil hectares. Para chegar até lá, saímos de São Raimundo Nonato pela BR-020 até o município de Coronel José Dias, onde pegamos outra estrada de acesso. Foram cerca de 60 quilômetros até chegar ao nosso destino. Em nossa viagem, acompanhamos 2 turistas, Letícia Machado, de Santa Catarina, e Carolina Vaz, de São Paulo. A visita é liderada pela guia Eliette de Souza. Há quase 30 anos, ela realiza esse trabalho e conhece o parque com a palma de sua mão. Logo na chegada, algumas dicas básicas. Não sair das trilhas e passarelas. Se tiver necessidade de dispersar, avisar o guia. O Parque Nacional da Serra da Capivara possui mais de 1.300 sítios arqueológicos. Destes, 204 preparados para receber turistas e 17 com acessibilidade para cadeirantes. A nossa primeira parada é aqui na vista panorâmica das Mangueiras. Grandes paredões formados com arenito e conglomerado, proporcionando uma visão incrível para qualquer pessoa que aqui deseja visitar. São 4 rochas sedimentares, que é o arenito, conglomerado, siltito e os folhelhos. Foi em forma de platô, depois os agentes transformadores do relevo foram formando esses abrigos sobre rocha, os cânions, os vales, né? E daí, após esse surgimento, fica um clima tropical úmido na região, até 10, 8 mil anos atrás. Aí se torna o semiárido, que é o clima que a gente tem hoje. Antes o bioma não era caatinga, era uma floresta amazônica e mata atlântica. E a caatinga ela surge a partir de 4.500 anos, 5.000 anos atrás. Admiradas com tantas belezas, Letícia e Carolina nos contam por que decidiram conhecer este lugar e como tem sido a experiência. É realmente fascinante, tem uma natureza muito bonita e ao mesmo tempo tem muita história. Então, para quem gosta de aprender, tem o que ver. Para quem gosta mais da natureza, tem o que ver. Para quem gosta dos dois, é o paraíso. O maior diferencial daqui talvez seja, além dessa revolução da arqueologia e da beleza natural, a capacitação dos guias. Nós tivemos todo o acompanhamento da nossa guia Eliette e também tivemos contato com os outros guias da região que não apenas são formados no campo, como também são da região, conhecem isso aqui melhor do que ninguém. Então, quem vier para a Serra da Capivara com certeza vai ter uma experiência incrível e vai estar muito bem acompanhado. Quem vem ao Parque Nacional não pode deixar de conhecer a Pedra Furada, um dos pontos mais visitados. Uma curiosidade que a gente traz é que, na verdade, a pedra tinha 3 buracos, não é isso, Eliette? Isso. Então, a Pedra Furada é de formação arenítica, que é uma rocha sedimentar. Os pesquisadores acreditam que na parte direita tinha um furo, né? A parte central, um outro furo, e do lado esquerdo, outro furo. Então, os agentes transformadores do relevo foram fazendo esse desgaste, que foi o intemperismo, a ação eólica, a chuva também, né? E terminou
restando só um furo na Pedra Furada, e é um dos monumentos geológicos mais conhecidos do nosso estado. Antes, toda esta área era Mata Atlântica e Floresta Amazônica e se tornou Caatinga há cerca de 5.000 anos. Quando a Pedra Furada foi descoberta, o terreno era utilizado como roça para a plantação de grãos. Mal sabiam os antigos moradores a riqueza histórica presente em seus quintais. No caminho, encontramos vários animais típicos da região, como a lagartixa da serra e os mocós. Também é figura frequente o angico, uma árvore com capacidade medicinal e que antigamente suas cascas eram usadas para tingir roupas. Seguimos até o centro de visitantes. Logo na chegada, um mandacaru de mais de 8 metros de altura impressiona. O local funciona como um ponto de apoio e possui estrutura de lanchonete, banheiros e peças em artesanato para vendas. Entre os sítios arqueológicos mais visitados está o do Boqueirão da Pedra Furada. Estima-se que apenas aqui estejam mais de 1.100 pinturas rupestres, a forma como os nossos antepassados encontraram para registrar as suas histórias. Eles usavam carvão, argila de várias cores e outros materiais encontrados facilmente na natureza. Entre as mais conhecidas está aquela que se tornou o símbolo do parque, que parece uma capivara, e outra que retrata o que seria um beijo. Segundo nossa guia, as pinturas rupestres são estudadas sendo divididas em 2 tipos: as de tradição nordeste, que mostram cenas do cotidiano e que são datadas entre 6.500 a 12.000 anos, e as de tradição agreste, com desenhos aleatórios feitos entre 3.500 a 10.000 anos. E a principal característica dessa tradição é que eles estão sempre representando uma narratividade, como se fosse o cotidiano desse grupo representado através dessa arte. Então a gente observa várias figuras humanas em movimento, tem algumas cenas de caça, cena de sexo, alguns rituais, né? E a tradição nordeste, ela foi dividida em 3 estilos. O estilo Serra da Capivara, que a gente pode pegar como exemplo o veadinho menor do símbolo do parque, que ele é totalmente preenchido com bastante movimento. O estilo Serra Talhada, a gente pode pegar também como exemplo o veadinho maior do símbolo do parque, que o contorno é aberto. E o estilo Serra Branca, que são figuras que têm geométricos dentro do corpo. Pode ser figuras de animais e figuras humanas. E a outra tradição de pintura existente na região é chamada de agreste. A agreste, ela é representada geralmente por figuras humanas, totalmente preenchidas, e são figuras isoladas. A principal característica é que ela não vai representar cenas, e ela data de 10.000 a 3.500 anos. Toda essa beleza só pode ser preservada também graças ao trabalho de Niede Guidon, arqueóloga que na década de 70 visitou o local pela primeira vez. Seu trabalho durante quase 5 décadas foi importante para a criação do parque, o mapeamento das pesquisas, gerenciamento dos projetos arqueológicos e o desenvolvimento das comunidades que vivem em seu entorno, fazendo com que este lugar se tornasse conhecido no mundo todo. É o que destaca a turista Carolina Vaz, que ficou encantada com tudo que viu. Que eu realmente me surpreendi foi quando a gente chegou aqui e viu que não só ela foi uma grande arqueóloga, mas a história dela se confunde aqui com a história do parque. Então, basicamente, a gente descobriu que ela criou uma forma sustentável desse parque funcionar. É incrível de ver, porque mostra que ela pensou em tudo. Cara, como que ela pensou em tudo isso? E é até, de um ponto de vista pessoal, a gente também vê isso de uma forma muito interessante do empoderamento feminino, né? A equipe dela era só de mulheres, a gente vê muitas mulheres em posições de liderança aqui no parque. Já Letícia Machado, que estuda em Genebra, na Suíça, e hoje trabalha como especialista em patrimônio cultural no campo da proteção internacional, nos fala da importância da preservação do parque. O Parque Nacional da Serra da Capivara, ele é patrimônio da Unesco, reconhecido desde o ano de 1991. E apesar da lista da Unesco ser amplamente reconhecida e valorizada, poucas pessoas sabem realmente o que significa ser um patrimônio da Unesco.
A seleção se dá por base no critério que se chama valor excepcional universal, que significa que, no caso, esse parque e os outros patrimônios que figuram na lista são de uma importância tão grande que transcende as fronteiras nacionais, significando uma representação e a cultura da humanidade como um todo, o que inclui as gerações passadas, as presentes e as futuras. Outro critério muito importante é o da integralidade e da autenticidade, o que reforça a importância da preservação desse tipo de patrimônio que vemos aqui na Serra da Capivara. Conhecer o Parque Nacional Serra da Capivara é uma oportunidade incrível de viajar no tempo e estabelecer uma conexão com nossos antepassados. Afinal, não é à toa que esta terra é chamada de berço do homem americano. É também a chance de ver como o sol, o vento, a chuva e o intemperismo são capazes de mudar as paisagens. Quem vem para conhecer, não esquece jamais.